A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Sou Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Este programa tem o intuito de levar até você uma mensagem esclarecedora, tem o intuito de mostrar a você as verdades bíblicas como elas são. Nós pregamos a graça de Deus, que é um novo pacto, um pacto de melhores, maiores e superiores promessas. A graça de Deus é o favor do Senhor. E desde a semana passada, nós estamos aqui neste canal, o Senhor nos abriu esta porta porque cremos que Deus tem um plano perfeito, Deus tem um grande objetivo ao nos colocar aqui, porque certamente Ele vai colocar diante da televisão pessoas que precisam ter os olhos iluminados, precisam ter esse esclarecimento a respeito da palavra do Senhor, precisam realmente compreender quais são os propósitos divinos. Quantas pessoas passam a sua vida cristã, às vezes são cristãos por 20, 30, 40 anos e não conhecem sequer quem são em Cristo, qual a sua posição em Cristo Jesus, qual o propósito de Deus com a nossa vida, com a nossa existência. Muitos conheceram um Deus com uma imagem deturpada, um Deus mau, um Deus que pune, um Deus que fica apenas aguardando o momento para lançar alguém no inferno, quando na verdade o Deus da graça é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus que nos capacita para esta vida. Eu sei que viver é algo muito difícil, é uma tarefa árdua, vivermos a nossa vida, nos depararmos com tantas situações, tantos desafios, tantas adversidades por vezes. Eu sei que há pessoas que dizem, meu Deus, por que eu nasci para viver enfrentando problemas, tendo que resolver? Viver é uma tarefa difícil, mas quando nós buscamos em Deus a força, a sabedoria, a capacidade, Ele nos ampara, Ele nos fortalece. Mesmo que nós tenhamos que passar pelo fogo, mesmo que nós tenhamos que atravessar rios de situações, Deus está conosco. E a mesma palavra profética que Ele deu aos filhos de Israel, nós recebemos como filhos de Deus, gentios, nós que fomos adotados, somos co-herdeiros com Jesus das promessas. Ele diz, quando vocês passarem pelo fogo, Ele não queimará. Quando vocês passarem pelas águas, elas não submergirão você. Isso quer dizer o quê? Que com Deus, com o Evangelho como fonte de força para a nossa vida, nós podemos sim passar por esta vida, passar por qualquer situação, sem que nós sejamos destruídos, sem que nós sejamos abalados. Conhecer a palavra do Senhor é ter este poder. Quem conhece a Deus, quem conhece a palavra, diz a Bíblia Sagrada, é forte, é ativo, é corajoso, não teme o dia de amanhã, não teme o que virá, porque sabe que Deus é o seu amparo. E quem conhece a Deus também, trazendo o tema que eu tenho falado durante toda esta semana,
sabe que precisa ter uma postura nesta terra, sabe que precisa ser um homem, uma mulher vigilante, precisa se manter fiel na sua jornada, porque as tentações são muitas. E quando eu falo de tentações, eu me refiro a situações que nos tentam para que duvidemos de Deus, para que percamos a nossa esperança, para que duvidemos das promessas do Senhor para a nossa vida. São tentações. Quando você passa por um problema, se você não está vigilante, você é tentado a desistir, você é tentado a pensar, acho que Deus não está nem aí para mim, Deus não está me vendo. Você é tentado. Mas quando você está vigilante, como o profeta Abacuque disse, eu trouxe na segunda-feira, por-me-ei na minha torre de vigia, esperarei para ver qual resposta Deus tem para mim. Uau, esta é uma postura de um filho de Deus. Esta é uma postura de uma mulher de Deus sábia. O apóstolo Pedro disse, eu trouxe ontem esta palavra, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando, como leão, procurando alguém para devorar. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 5. E ele diz aqui, eu trago neste momento também, o capítulo 4, versículo 12, quando o apóstolo Pedro diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se nós conseguimos nos manter firmes e vigilantes em meio às tentações dessa vida, e como coloca aqui o apóstolo Pedro, às vezes, manter uma postura pode até gerar aparentemente um sofrimento que é passageiro, porque manter uma postura de um homem fiel dentro de uma empresa onde todos ou grande parte age de forma equivocada, age de forma contrária à palavra, é algo que exige força. Por vezes gera um sofrimento, é a prova. Manter uma postura fiel dentro de uma família em que todos são contra a Bíblia Sagrada, onde há desavenças, onde há problemas, é algo que às vezes exige de nós uma força extra, não é? Parece que há momentos em que nós não vamos suportar. É o fogo, é a prova. Mas ele diz, olha, se vocês sofrem por fazerem o que é certo, são coparticipantes do sofrimento de Cristo, sois injuriados pelo nome de Cristo, por causa de Cristo, por manter uma postura, ele diz, então vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E a palavra do Senhor é bem clara ao nos mostrar que aquele que permanece na sua postura, na sua atitude de fé, na sua vigilância, esse tem resposta de Deus, esse tem galardão. Olha, amado, amada, hoje às 7h30 nós temos um grande encontro na Rua Maricá 320 Campinho, Seminário de Excelência da Graça de Deus. Vem estar conosco. Já temos BRT funcionando, o ponto em frente à nossa igreja, somente eu preciso atravessar a rua. Temos agora, graças a Deus,
tudo colaborando para que você venha à casa do Senhor. Temos estacionamento, temos toda a comodidade para que o povo de Deus venha servir ao Senhor. Hoje às 7h30 com o nosso apóstolo na Rua Maricá, 320 Campinho. Venha mantendo sempre a sua postura de filho de Deus, de vigilante, de sóbrio. Alguém que foi chamado por Deus para fazer a diferença nesta terra, amém? Nós temos um site www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site para obter maiores informações a respeito do nosso ministério. Fique agora então com a mensagem com meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e amanhã eu estarei de volta. Graça e paz e um dia muito abençoado em nome de Jesus. Deus jamais desampara o justo. Então não se arraste pela vida com negativismo, se sentindo só, deixado de lado, esquecido. Deus se lembra de você e Ele pode hoje reverter qualquer situação na tua vida. Há muitos casos na Bíblia Sagrada assim. Por exemplo, José. Olha, o filho de Raquel, José. Você sabe, José foi traído pelos irmãos. Foi falsamente acusado por uma mulher, a esposa de Potifar, um oficial do exército, de que ele estava dando em cima dela. Faraó botou esse homem na prisão 13 anos, por alguma coisa que ele não fez. José passou tempos difíceis, mas tempos difíceis são um teste da fé. Os tempos difíceis que eu vivi, anos, foram um teste de fé. Mas você sabe, o foco desta mensagem é que Deus reverte situações. Deus muda qualquer situação de repente, num abrir e fechar de olhos. Então um dia, Faraó teve um sonho. E o copeiro disse a Faraó: olha, lá na prisão tem um homem, um judeu, que sabe interpretar os sonhos das pessoas. Ele interpretou um sonho que eu tive. E o faraó, o rei, disse: então tragam-no aqui. E ele interpretou o sonho de Faraó. Ele disse: esse sonho que você teve de vacas gordas e vacas magras é que nós teremos 7 anos de grande abundância de vacas gordas, depois 7 anos de grande escassez. E você tem que guardar o trigo todo, porque quando houver fome, o Egito será o país que vai sustentar os outros países. Tudo isso era um plano de Deus. E Faraó ficou tão impressionado que promoveu José ao segundo homem do reino. Ele se tornou o primeiro ministro daquela nação. Um presidiário. Estava dentro de uma prisão fria, fétida, abandonado, só. Mas Deus estava com ele. Porque teve ele que passar por aquele momento. Bom, a história diz, em Gênesis 50:20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus mudou, Deus reverteu. Para quê? Olha, para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente com vida. Se Deus não tivesse revelado aquele sonho que Faraó teve a José, o povo teria sido dizimado pela fome. Então tudo tem uma razão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que nós vemos com olhos físicos parecem mal, mas Deus transforma em bem. Está aqui. Olha, o mal contra mim que vocês intentaram, Deus o tornou em bem. Então eu estou muito feliz esta manhã, porque eu sei que Deus está tornando mal em bem, situações difíceis em testes de fé, aparentes derrotas em grandes vitórias. Ele fez isso na minha vida. Mas apóstolo,
Eu estou aqui no meio da multidão, eu sou uma mãe solteira, eu tenho filhos, mas eu sou como Raquel, eu também me sinto só, esquecida, ninguém se importa comigo. Minha amada, Deus vai reverter a tua situação. Há alguém do outro lado nos ouvindo que está se despedindo da vida. Talvez o médico tenha dito a esta pessoa que ela não tem mais do que 1 ou 2 meses de vida. Está se despedindo. Está descartando os seus sonhos. Está prestes a perder o que lhe resta desse fiozinho de vida. Se você crer, Deus vai reverter essa situação. Ele ressuscita mortos, porque Ele não pode dar vida a quem ainda está vivo. Deus vai fazer isso. Talvez você esteja prestes a perder uma casa, um emprego pelo qual você batalhou tanto, ou alguém que saiu da tua vida, que você tanto amou, que você tanto investiu. Deus pode lhe dar alguém mais digno. Então, lute contra qualquer sentimento de menos-valia, porque Deus se lembrou de você. Há um emprego muito melhor. Se você perdeu ou foi despedido ou perdeu o emprego, há um emprego com mais benefícios, há um emprego com salário mais alto. Deus tem coisas extraordinárias quando o povo de Deus crê nele. Amado, Deus sabe por que Ele te colocou neste mundo. Deus sabe o que você veio fazer a esta terra, qual é a sua missão. Mesmo para aquela pessoa que está num leito de morte. Sabe o que diz o Salmo 118, 17? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Levante-se curado nesta hora. É Deus que te cura, é a palavra que te cura. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Essa doença serviu para alimentar a serpente. Hoje Deus interrompe e te cura. Amado, Deus sabe por que Ele me colocou nesta terra. Por que eu tive que passar por um acidente tão grave? Por que eu tive que estar 2 anos em leitos de hospitais? Eu tenho 5 irmãos, por que não pegou um irmão meu e pegou a mim? Era comigo, a história era comigo. E Deus sabia que se eu não tivesse passado pelo acidente, pelas 20 cirurgias, pela cadeira de rodas, pelas muletas, eu não poderia ser um pastor. Eu não poderia entender o sofrimento dos outros. Eu não poderia entender a espera que o Ademir está tendo na cadeira de rodas ainda. Eu não poderia entender a fragilidade do corpo. Quantas vezes eu vi o meu corpo apodrecido em vida, amado, cheio de bichos. Mas sabe, o Criador nos conhece. Ele sabe porque te colocou aqui nesta terra. Ele sabe, amado. Ele te conheceu antes de tu nasceres. Diz o livro de Jeremias, o profeta, capítulo 1, versículo 4 e 5. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Amado, nós não somos mais um número. Nós não somos um acaso. Eu não sou crente, você não é cristão, você não é uma pessoa salva porque alguém te disse venha daí, ou porque eu ouvi, ou porque alguém me deu um folheto. Isso tudo está dentro de um plano de Deus. Ele diz: eu te conheci antes de te formar. E antes que saísses da madre, antes da sua mãe lhe ter dado a luz, diz: eu te consagrei.
constituir profeta, no caso de Jeremias. Amado, Deus nos consagrou. Ele disse: você é meu, você é ovelha, esteve desgarrada, por um pouco de tempo te deixei, mas logo te cobri de misericórdia. Ele te deu uma missão nesta terra. Deus afinal pode fazer tudo por mim e por você. Você sabe quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo que eu não sairia da cadeira de rodas? Como eu sofri pressão porque tinha que amputar uma perna. Como eu vi em Portugal portas fechadas, porque em 74, 75 havia um governo comunista em Portugal, e nós que éramos das colônias, éramos chamados de segunda classe, eram retornados. Eu fiz montes de provas, passei em primeiro lugar para montes de coisas do governo. Quando eu chegava, eu dizia: eu sou de Angola, aguarda telefonema, estou até agora aguardando. E eu dizia: puxa, mas eu quero ser professor aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. E todas as portas estavam fechadas. E eu dizia: meu Deus, mas como pode? Eu agora sou de Jesus. Como é que é? Afinal de contas, Senhor, tu existes, não existes? E Deus disse: eu estou trabalhando, Miguel. A tua história não tem ligação agora com este país. Eu vou te levar para um país que é a pátria do Evangelho. Vou te levar para o Brasil. Lá eu vou te fazer grande como só os grandes são grandes, amado. E olha, saí dessa cadeira de rodas aí, hein? Olha lá, saí dessa cadeira de rodas. Amado, o teu nome é grande, como só os grandes têm nome grande. Você é filho do rei. Você é filho do Todo-Poderoso. Você está debaixo de um mover sobrenatural. Você vai vencer todas as coisas, porque Deus não é limitado. Ele é o Deus dos impossíveis, amado. Então você tem uma missão, como eu tenho nesta terra. Você tem um destino a cumprir aqui nesta terra. Você tem um chamado santo para cumprir nesta terra. E nada, nem ninguém pode impedir esta missão na tua vida. Nem a doença pode, nem os inimigos podem, nem qualquer recessão que tiver nesta terra. Nada pode contra aquele que tem Jesus como o Senhor. Não pode. Então, Deus pode tirar alguém hoje do fundo do poço, colocar os pés sobre uma rocha. Creia, meu amado, Deus se lembrou. É preciso que você recobre o seu ardor da fé. Ardor, vibração. Creia. O mundo está aí fora com uma vibração no carnaval, e nós, o povo está dizendo: e lá vou eu. E nós vamos para onde, meu amado? Vamos salvar o nosso país, vamos salvar este mundo, vamos interromper a impiedade na vida das pessoas. Nós temos uma missão, nós temos um destino a cumprir nesta terra, nós temos um chamado santo. Esse povo que está cantando: e lá vou eu, quarta-feira vai cair nas cinzas, amado. Deus não se lembrou deles, amado. O Altíssimo se lembrou de mim e de você. E eu creio que nesta hora está acontecendo um milagre na tua vida, na minha vida. Mesmo aquela pessoa que está me ouvindo diz: apóstolo, eu fui violentada quando era jovenzinha, eu fui negligenciado pela minha família, eu nunca tive estabilidade de nada, apóstolo. Um senhor que veio um dia aqui na frente, cabeça branca, e disse: apóstolo, eu nunca fui amado por ninguém nem por nada. Talvez você que tenha passado por lares, casas de família,
Você tem se sentido confusa, esquecida, mas o Pai Celestial te defende. O Pai abre novas oportunidades. Ele cria uma saída onde não há saída humanamente. Ele abre um caminho no deserto. Ele está olhando por mim e por você. Ele está vigiando a nossa vida. Ele deu ordens aos seus anjos a nosso respeito. Os olhos de amor do Pai estão postos sobre nós. Ele está protegendo. Ele está defendendo. Você não foi esquecido. Você é inesquecível para Deus. Foi assim com Raquel, da escuridão para o sol, de um útero que não era fértil, de uma mãe que deu. Deus jamais desampara o justo. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.